Bem, é, do que eu estava comentando com vocês, nós estamos vendo aqui nesse slide que os medicamentos, de uma forma geral, eles têm interação. Acho que ficou claro. Os principais tipos de interação são interações medicamentosas ou interações de medicamentos com alimentos. E aí, dentro de interações com alimentos, eu citei dois casos bem clássicos, que é a tetraciclina com leite, falei do Alegra D com suco de maçã, mas temos também as interações, principalmente com os sucos cítricos. Olha que interessante. Os sucos, aí vocês vão entender aí dentro desses sucos cítricos, vocês vão pensar nos sucos cítricos. Entendam aí suco de laranja, suco de limão, tangerina. Aqui não é tão comum, mas tem um suco que é chamado de grapefruit. Eu não sei se vocês já viram, mas é uma laranja bem cor de laranja, certo? É uma laranja cor de laranja. Rafael está colocando aqui exemplo de bebidas alcoólicas. Perfeito, Rafael. É, Aí a gente vai considerar o álcool não como alimento, tá? Nem como medicamento, mas seria a, a interação do medicamento com substâncias químicas. E dentro dessas substâncias químicas nós temos o álcool, que é o exemplo mais comum, mas a gente também tem cigarro. Olha só, o cigarro também interage nas, na, nos tempos de ação de medicamentos. Eles podem acelerar o processo de excreção de alguns medicamentos. Tá? Então, aí vocês lembrem-se que nós temos as pessoas que fumam ativamente, mas também temos os fumantes passivos, ou seja, aqueles que recebem, que vivem no ambiente de uma pessoa fumante. Então, a gente pode ter as enzimas hepáticas alteradas por conta do cigarro. Tá? Então, ela pode alterar, sim, o tempo de ação do medicamento no organismo do paciente. Tranquilinho? Posso seguir? Pode? Sim, pode. Vamos embora. Aqui eu tenho um outro tipo de comprimido, outro exemplo de comprimido para vocês, gente, que nós temos o Somalgin Cardio, mas eu trouxe esse exemplo aqui para falar que ele é um comprimido tamponado. Meu Deus, o que seria um comprimido tamponado? Olha aqui, ó, uso adulto e pediátrico. Então, primeira coisa, ao pegar um medicamento, é importante a gente se atentar para as informações que constam em seu rótulo, tá? Então, normalmente a gente tem aqui Somalgin Cardio. Aí eu pergunto a vocês, vocês já têm condições de responder para mim. Somalgin Cardio, ele é o nome da substância ou é um nome de referência? O que seria aí? Acho que é a referência. De referência. O nome da substância é ácido Ácido acetílico. Ácido acetil salicílico. Que aí esse é o princípio ativo. Aí a gente tem uma associação ou a gente tem um único princípio ativo? Só o princípio. Só um princípio ativo, certo? Que é o ácido acetil salicílico. Qual é a classe farmacológica desse princípio ativo? É sintético, né? Ele é sintético, mas se a gente for classificar ele, ele tem umas letrinhas que faz parte do grupo dele. A gente acabou de citar como exemplo. Ainica.
Os AINES, AINE. AINES. os AINEs. Muito bem. Sim. Então, se a gente fosse classificar o ácido acetil salicílico, eu diria que ele é um anti-inflamatório não esteroidal. Ele faz parte desse grupo, tá certo? Então, as substâncias elas são divididas por classes farmacológicas. Então, lembre-se que a gente aí está falando a qual grupo ele pertence. Então, normalmente esse grupo ele faz menção à atividade. Então, a gente poderia ter uma classificação no grupo dos antiácidos, em outra substância, certo? No grupo dos antialérgicos, tá? Então, aí o AINE é um anti-inflamatório não esteroidal, certo? Bem, voltando à pergunta, por que ele é um medicamento tamponado? A gente vê que esses medicamentos tamponados, eles são revestidos por uma película protetora de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio. Por que ele tem essa película protetora? Então, essa película é para não prejudicar, exatamente, Sônia, é para não prejudicar a perda desse medicamento no suco gástrico. Então, pensem, todo medicamento ele é desenhado para parte dele se perder nesse estômago, nesse suco gástrico, certo? Mas alguns medicamentos, se eles ficam tempo demais nesse estômago, pode ter uma perda maior do que o que a gente estudou para isso. Então, o medicamento acaba perdendo o efeito. Então, um exemplo de um medicamento tamponado é porque ele traz uma proteção alcalina, certo? Ou seja, se o suco do estômago, né, se o líquido conteúdo do estômago é ácido, essa proteção é básica. Vocês lembram o que acontece quando o ácido se mistura com o básico? Dá Ouviram merda. falar? Quando o ácido se mistura com o básico, acontece uma neutralização. Ou seja, ele fica neutro, certo? O ácido, ele inativa o básico, e o básico inativa o ácido. Então, quando o comprimido ele tem essa proteção básica, significa que quando ele chegar no ácido do estômago, ele vai ter um escudo que vai torná-lo neutro nesse estômago ácido, tá? E aí vai impedir a perda do medicamento no estômago. Impedir com que as pessoas que têm gastrite, que já têm uma ferida no estômago, que tenham contato com esse AINE, e esse AINE piore o estado de acidez. Não é interessante, né? Então, vamos supor que o AS, né, o ácido acetil salicílico, aqui, o somalgin-cardio, ele vai passar pelo estômago sem ser liberado no estômago. Então, ele está lá protegidinho, chega no intestino, começa a sua liberação. Então, aqui embaixo ainda tem escrito outra informação, ó, revestidos com dupla camada. Ou seja, ele está bem protegido, né? Então, pergunto, se vocês veem uma prescrição dessa aí, um medicamento desse tipo, tamponado, vocês podem quebrar ele para poder administrar ao paciente? Não. Não. Porque aí eu estou retirando a blindagem, essa proteção, essa dupla camada que o paciente inicialmente estava protegido, ou melhor, que o medicamento estava protegido, né? Isso é uma dica, viu, gente? Outra coisa. Professor, os medicamentos que podem ser quebrados, acho que eu não sei, na minha concepção, é só a base de diazepam. Porque você tem como dividir por igual, né? Porque a maioria vem com aquela divisão. E cada divisão faz por igual, né? A substância. Será? Não sei. Deixa eu perguntar. Eu vou fazer essa mesma pergunta a você. Eu não sei se tu estava no dia que eu falei um exemplo com Emerson. Lembra que eu comparei essa questão de divisão por igual? Eu comparei com o bolo, não foi? Foi. E aí, Emerson, a gente quando divide tem a mesma concentração nas duas bandas? Não. Tem não. Dá errado isso aí, Sônia. Quer dizer,
pode ter aproximado, vai que tem aproximado. Porque é uma fórmula única, né, professor? É como uma roleta russa, né, professor? Vai que, né? Mas, vai que. Suênia, deixa eu te explicar o exemplo que eu dei anteriormente. Tu estava no dia desse exemplo que eu comparei com o bolo, não? Lembro não. Lembra, não? Fabi está com a mão levantada. Pode falar, Fabiana. Fabiana quer falar? Tá me ouvindo? Bem baixinho. Bem baixinho. Eu noto aqui. Tá me ouvindo agora? Tô. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor, vê só, eu não entendi muito bem essa questão de não ser igual a dosagem, porque eu ministrei para minha idosa um ansiolítico. Certo. E ele teve um tempo que o médico prescreveu para dividir 3 bandinhas o ansiolítico, certo? Certo. Começamos a dar uma bandinha, na segunda semana 2, e na terceira semana o comprimido inteiro. Até agora ela está tomando, já vai fazer quase um ano já. Ok. Então, assim, a gente começou, foi prescrito uma porcentagem daquele comprimido, e o comprimido vem dividido em 2 partes, no caso, ele forma 3 partes. Tu estás entendendo? Tô entendendo. E aí, começar, ela começou com uma parte, depois com 2 partes, e hoje ela toma o comprimido inteiro. Entendeu? Certo. Entendi. Entendi. E eu vi que realmente estava fazendo efeito. Quer dizer, para o que era esperado, que era ela ter um sono reparador durante a noite e se acalmar. Porém, ela não está mais, quer dizer, a medicação, a dosagem já não está fazendo esse efeito. Por quê? Porque ela só está indo dormir 3 horas da manhã, ela já acorda. Então, eu já estou sentindo que aquela medicação já não está 100%, entendeu? Sim, entendi. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aí vocês vão entender o que é que eu estou querendo comparar. Esses comprimidos que têm os risquinhos, esses risquinhos são chamados de sulcos, certo? Então, vou fazer um desenho aqui. Faz de conta que nós vamos preparar um bolo. E esse bolo é um bolo que eu adoro, que é o bolo de ameixa. Ou passas. Passas, pronto. Tá aqui o bolo, coloquei farinha, coloquei todos os ingredientes e coloquei 300 gramas de passas. Tá aqui as passas que foram jogadas dentro dessa vasilha aqui que eu estou preparando o bolo. Certo? Aí eu vou dizer o seguinte para Fabiana. Fabi, vê só, eu vou fazer esse bolo, mas não se preocupe. Eu sei que a gente está pagando meio a meio. Aí, para não ter perigo, quando terminar o bolo, que o bolo ficar pronto, eu vou dividir exatamente no meio esse bolo, de modo que você fique com 150 gramas de passas e as outras 150 gramas fique comigo, na minha banda. Pergunto eu, quando a gente for partir o bolo, você me garante que as 150 gramas vão estar do seu lado? Não. Por quê? Porque não tem como saber na hora da sobreposição da vasilha, quando o senhor vai colocar, que o senhor vai dividir, que tem. O senhor está vendo superficial, o senhor não está vendo o que está interno. Perfeito. Agora não dá certo o senhor pegar 150 gramas de passa dos outros. Essa mesma ideia, Suênia, vale para os comprimidos. Entendeu, Fabi? Agora eu quero saber. Isso serve para todos os comprimidos, né, professor? Todos. Sim, todos mas assim, quando eu perguntei dessa questão da divisão, é no intuito de, feita a idosa de Fabiana, tem pessoas que quando são administrados esses tipos de remédios para dormir, elas não conseguem, tipo, elas tomam, se tomarem todo, tem uma reação diferente. Então começa a partido, entendeu? Eu falei nessa questão. Por isso que eu perguntei se teria alguma alteração ou tá de igual para igual. Aí o senhor respondeu, disse que não é de igual para igual. É muito também do organismo da pessoa.
Também é. Mas você concorda que se eu retiro 1/3 desse todo, você concorda comigo que parte de princípio ativo também vai ser retirado junto com ele? Sim. Mas você sabe me dizer Então, quanto que vai ser retirado? Não. Não. Mas você sabe que a potência em relação a princípio ativo vai ser menor, concorda? Sim. Como no final de então o tratamento foi gradativamente, né? Para dar o efeito isso, esperado. exato, Cleiton, exato. A idosa de Fabi, ela começou a fazer metade inicialmente, ou seja, ela tinha só essas 2 bandinhas aqui com princípios ativos. Pergunto, vai ter realmente, se era 10 miligramas, vai ter 5 ali? Sabe Não Deus, sei. sabe Deus se vai ter ou se não vai ter. Mas a partir do momento que eu aumento a quantidade de bandinha, aumenta a probabilidade de ter princípio ativo ali, até ela chegar no princípio ativo completo, no comprimido completo. Total. E eu garanto que eu tenho os 10 miligramas aí, isso eu garanto. Aí vocês me perguntam, professor, e agora? E se o médico prescreveu 5 miligramas e na minha casa eu só tenho um comprimido de 5, ou melhor, só tenho um comprimido De de 10. 10. Se eu partir, eu tenho 5? Não necessariamente. Qual seria a solução? Comprar. Aí vamos dizer que no mercado não tem mais a opção de comprar de 5. Tomar de 10. Mas a precisão não é de 5? Aí vai matar uma. Aí mata, né, Emerson? É, A Bia está perguntando se quer saber se vai dar esse bolo. Aí esse departamento aí vai ser com... Quem é a pessoa que é famosa pelos bolos daqui? É João, né? João, Etienne. Pronto. João e a Tiane que vão ficar responsáveis por essa questão aí do Etienne. bolo. De passas, viu? Quando E ameixa. voltar, Pode passas ou ameixa. Mas a solução, gente, para isso daqui seria a gente mudar a forma farmacêutica. Se eu não tenho um comprimido de 5 miligramas, é mais fácil eu passar a comprar. Desenho maravilhosamente bem, estão vendo aqui? Uhum. gotas. Exatamente. Vão comprar gotas ou solução, tá? Por quê? Porque através do volume é mais fácil com gotas eu chegar na dose correta do que partindo do comprimido que já é pequenininho. Então, se não tem comprimido, a minha segunda opção seria mudar a forma farmacêutica. Ou eu partiria para uma solução, ou eu partiria para injetável, para um supositório que tivesse a dose mais próxima do que eu quero. Pessoal, tá me Deu para ouvindo? entender? Tô ouvindo, Fabi. Tá me ouvindo? Tô. Pessoal, a forma que ele prescreveu foi errada. Não foi errada, porque no final de tudo, ela chegou a fazer o comprimido todo no final, não chegou? Chegou. Pronto. Então, na foi para verdade, o organismo dela se acostumar, né, professor? isso. O intuito foi o organismo ir se acostumando, né, gradativamente a uma dose maior. Mas se ele Professor. precisasse prescrever exatamente 5 miligramas, não seria partindo um comprimido de 10. É isso que eu quero dizer. Faz sentido isso? Aí a gente mudaria a forma farmacêutica para chegar mais próximo da dose. Faz sentido. Aí, sim. professor, nesse caso, desculpa, Fabiana, nesse caso, quando não houver situações que não tiver a dose, no caso, de comprimido para gotas, aí, no caso, voltamos ao médico para ele prescrever outro tipo de medicação, né? Que tenha Sim, de duas sim. formas. Vamos supor que fosse um medicamento muito melindroso, falando no popular, e eu quisesse chegar na dose correta, aí ou eu mudaria a forma farmacêutica ou a via de administração, ou se eu não encontrasse realmente a dose, eu teria que mudar o medicamento.
certo? Então, vou falar para vocês de medicamentos que têm estreito índice terapêutico. Vocês já sabem o que é isso. Esse seria um exemplo de medicamentos que seria muito complicado eu fazer ele partido. Então, dentro de um hospital ou no cuidado de um paciente no home care, seria uma classe de medicamentos que eu não me arriscaria a conseguir a dose partindo, porque eu não garanto que nesse bolo tem metade da dose. Vocês lembram que são medicamentos de estreito índice terapêutico? São os medicamentos de alta vigilância. E por que eles são de estreito índice terapêutico? E agora? Quem lembra? Tem alguma coisa a ver com aquela escala. Para não Disse a passar. que vocês vão ficar até o final do curso lembrando daquele gráfico de Para concentração. não passar da medida. Porque pode levar. Oi, pode falar. Porque pode levar A dosagem- óbito o paciente. Para que Pode não levar passe da dosagem estimada. Se passar, é uma. Dosagem tóxica, né? Isso. Isso. Intoxicação. Intoxicação, perfeito. Então, a dose terapêutica é muito próxima da dose máxima permitida. Ou seja, corre o risco de ter uma intoxicação. Percebe isso? Certo? Então, ninguém vai mais errar, né? O medicamento foi de alta vigilância. A gente vai ter cuidado para não partir, para não quebrar, para conseguir a dose correta. Que aí eu estou arriscando numa coisa que eu sei que a medida não funciona assim. Tá bom, Tranquilinho? tá certo. Tá certo? Ok. Bem, Perfeito, nós professor. Nós temos outro tipo de comprimido que são os de liberação controlada ou modificada. O que seria um comprimido de liberação controlada? São aqueles comprimidos que eles vão liberando ou eles não liberam imediatamente todo o conteúdo do princípio ativo. Eles vão fazendo isso devagarinho ao longo do dia, de forma controlada, de modo que você não precisa estar administrando várias vezes. Então, eu tenho um comprimido que eu deveria administrar de 6 em 6 horas. Com medicamento de liberação controlada, eu administro um de manhã. E a cada 6 horas, ele vai liberando aquele quantitativo de princípio ativo para manter os níveis no sangue circulando dentro de uma concentração terapêutica. Certo? Uhum. Professor, Oi, Rafael. esse medicamento, no caso, seria medicamento para diabetes? Pode ter, tem vários. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Esses medicamentos vocês vão reconhecê-los porque normalmente eles têm uma letrinha no final do nome, certo? Então pode ter uma letrinha como CR, que significa liberação controlada, DPOT, também liberação prolongada, DL, desagregação lenta, ele vai se desmanchando aos pouquinhos. Durilis, desintegração equilibrada. L, lenta. LP, liberação prolongada. Oros, significa que ele vai ser liberado no sistema de liberação oral, pode ser na própria mucosa. Repetabis, é um tablete duplo de repetição. Retarde, ação retardada. Spandex, comprimido especial de liberação controlada. SR, liberação lenta. Eu sei que é muita sigla, mas é porque a gente tem várias tecnologias diferentes no mercado. O medicamento é assim, né? Então, se vocês olharem bem de pertinho, vocês vão ver aqui, ó, Voltaren SR. Significa que eles têm uma liberação controlada. Aqui, ó. Oramine. Comprimidos de desintegração lenta. Certo? Venalote Depot. Significa que a liberação dele também tem um controle. Tegretol CR. Adalat Oros. Significa que a liberação dele vai ser na própria mucosa da boca.
Polaramine. Tem aqui, ó, Dragas reptabis. Age rápido e dura 12 horas. Olha aí a explicação. Então, você vai tomar uma vez. Para o técnico que está administrando medicamento ao paciente, isso é maravilhoso. Porque ao invés de você estar indo a cada 6 horas administrar esse medicamento, você administra uma vez ao dia, né, dependendo do caso, tá? Esse aqui, 12 horas, as próximas 12 horas, acabou o plantão e você não vai ter que administrar novamente. Por conta do tempo prolongado de ação que ele tem. Certo? Pergunto, para esses medicamentos, vocês podem partir, quebrar? Não. Não. É um pedacinho? Não. Não. Porque vai alterar a sua ação. Não. Porque se ele tem a projeção no corpo soltar partes, por que a gente vai dar partido? Exato, exatamente. Não vai fazer o efeito, a Fabiana está dizendo aqui, verdade. A tecnologia dele já foi pensada, exatamente, Suênia. Ela já foi pensada para ir liberando aos pouquinhos. Se você quebra, vocês concordam que o interior desse comprimido ele vai estar exposto ao ácido do estômago? Isso vai Perde uma fazer fração da medicação, né? Isso vai fazer com que o interior dele, que é todo calculado para ir liberando aos poucos, essa tecnologia de cara, ela é quebrada. E pode causar dano, né, professor? Pode sim. Então é muito comum, viu, Emerson? Você vê o paciente, o médico lá prescreveu Tegretol CR. Aí tem 60 comprimidos de liberação controlada. E aí o médico colocou para você administrar via sonda, e aí você corre o risco de perder essa ação. Talvez não seja o indicado. E aí a ideia seria você mudar ou a via de administração, ou ver se tem a solução, se tem líquido, tá? Para poder fazer a correção. Comprimidos efervescentes. Dos Muito comprimidos. ruim. É ruim? Por que é ruim? Péssimo. Que é O ruim. sabor? Não, sabor de vez em quando. Tem gosto de Fanta. Aí é tudo uma questão de gosto, porque tem gente que adora Fanta, né? Não, mas tem uns que parecem suquita, frevo. Aquilo ali já é para corrigir o Mas sabor. o Sonrisal parece soda. Negócio Parece. Tem um sabor de limão, né? Esse comprimido, ele não é revestido, viu, gente? A composição dele geralmente tem um ácido e um carbonato, um bicarbonato, que a reação dessas substâncias, quando está em contato com a água, é a liberação de um gás. E esse gás é um gás carbônico. Então, para que esse medicamento ele vem na forma de comprimido efervescente? Porque vocês lembram que na fase de liberação do comprimido, um deles é a desintegração. Então, o fato dele ser efervescente, a desintegração, mais rápida. É uma solução? Não é uma solução. Ele é um comprimido, mas é um comprimido efervescente. Depois que ele se dissolve todo, aí ele vira uma solução. Pronto, nesse intuito aí, depois de dissolvido, vira uma solução. Exato, então eu não entendi. Mas está correta a tua observação. Depois de dissolvido, ele vira uma solução. Então, quando a gente vai tomar, vamos supor que eu estou com uma dor de cabeça. Então, entre tomar um comprimido e tomar um comprimido efervescente, qual que teria a ação mais rápida? Efervescente. Então agora vocês já estão começando a entender. Dissolvida, já está todas as propriedades ali para tomar. Isso. Então, agora vocês estão começando a entender as velocidades de ação. Olha que legal. Isso é farmacocinética, certo? Então, na escolha de um medicamento, eu priorizaria se eu quero uma ação mais rápida ou uma via de administração rápida, que seria o quê? No caso de via de administração? Parenteral. Boa, Rafael, parenteral, certo? Ou se o paciente ele já está tão judiado, a gente não vai querer fazer parenteral, porque precisa, é invasivo, tem uma agulha ali furando o paciente, a gente pode optar por uma via
oral, mas a forma farmacêutica, ela ajuda aí nessa velocidade. Sublingual. Um comprimido efervescente, a via sublingual, certo? Que também tem uma absorção mais rápida. Retal, se o paciente estiver inconsciente, seria uma alternativa também. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, professor. Você ainda está cansada hoje, viu? Tomar um Ela não tá cafezinho bem já não, tá. professor. A Balante não tá bem não. E quando tá muito calado assim, eu percebi logo. A bichinha não tá bem não. Ela não é Gente, assim. hoje é dia do técnico, viu, de enfermagem. Parabéns, parabéns. Parabéns, galera. É verdade. Hoje é dia de vocês, né? A mandar os parabéns a gente, né? Parabéns, parabéns, parabéns. Eu vou tomar um café no intervalo em homenagem a vocês. Não, melhor. Deposite meio ponto para cada um, viu? Na Vou conta. fazer sim, com uma atividadezinha bem. E se o senhor quiser dar mais um assim por gratidão mesmo, pela turma ser legal. Olha só, comprimidos mastigáveis. Só para a gente, antes do intervalinho aqui, para encerrar esse bloco com vocês, a maioria desses comprimidos mastigáveis, eles não são revestidos, tá? E é óbvio, se eu vou quebrar, por que eu vou revestir com alguma coisa, né? Agora está mais claro isso. E essa forma aí, ela vai permitir uma liberação lenta, normalmente uma ação local nas paredes do trato gástrico. Eles se desintegram suavemente na boca, com ou sem mastigação, sendo preparados por granulação úmida ou compressão. Então, um exemplo muito comum é o Vonal Flash. Vocês já devem ter ouvido falar dele. Mas esse Vonal Flash, apesar de não ser um comprimido mastigável, Tassi, do meu tempo, não. Recado aqui, viu, Tassi? Tá bom, fica tranquila. O Vonal Flash, vocês vão ver que é muito usado em idosos, pacientes de oncologia, que estão com bastante enjoo. Então, é um medicamento muito utilizado para enjoo, tá? É um antiemético. O Vonal Flash, você coloca o comprimido na pontinha da língua e espera ele dissolver e engole. Nesse caso aí, você não precisa tomar com água. Não é interessante? Então, ele tem uma tecnologia parecida com o comprimido mastigável, porque ele suavemente ele já se dissolve na própria língua do paciente. Isso facilita o tempo de ação, é mais rápido. Tá? Então, em pouco tempo, o paciente passa o enjoo por conta de algum tratamento mais agressivo, mas é uma forma farmacêutica de liberação na própria mucosa. Tá? O mastigável, o exemplo comum do mastigável é remédio para verme. Eu acho que todo mundo aqui já tomou remédio para verme, né? O remédio para Anitta, boa. O remédio para verme, ele tem, a boa parte deles tem a apresentação de dose única e comprimido mastigável. Por quê? Porque eu quero que ele comece a agir no trato gastrointestinal. Então eu mastigo, engulo, certo? Então ele é mais macio, porque tem que ser fácil de mastigar, né? E na própria mucosa, no próprio trato gastrointestinal, ele inicia a ação dele. Ok? Ok. Tranquilo? Mas, Alan, desse medicamento, se mastigar tem que ser melhorzinho, né? O sabor, né? Nath, só que assim, medicamento para verme, por vida ele já é amargo. Então pode ter certeza que já houve uma tentativa de correção de sabor. Então vocês estão vendo aqui o Dilenol, tá aqui, ó, sabor tutti-frutti. Não precisa de água, só mastigar e engolir. Mas o paracetamol, assim como o medicamento para verme, ele já tem um saborzinho, mesmo com a correção do sabor, ele está disfarçado. Mas para quem tem um paladar mais apurado vai sentir. Ainda sente.
É horrível. Eu já tomei um mastigável com gosto de laranja, aquele negócio grudou nos meus dentes. Deus me Não livre, mais tá não, daquele jeito repreendido. não. Misericórdia, Eu Jesus. também não gosto não, viu? Mas para algumas pessoas que não engolem um comprimido, preferem 1000 vezes mastigar do que tomar um comprimido ou um tablete, né? Uma cápsula. Ô, professor, é Oi. Cleiton. Oi, Cleiton. Eu quando tenho dor na garganta, Ah, eu gosto muito, eu me dou muito bem com a Benalete, sim. entendeu? Ela vai adormecendo, ela tem um efeito que ela vai adormecendo a, a dor, né, de garganta. E porque ela tem a lidocaína, né? Que é um anestésico local, mas aí ela não chega a ser um comprimido. Ela é Essa é essa considerada minha uma pergunta. pastilha mesmo, porque você tem que Entendi. chupar para poder liberar o líquido e Isso. chegar aqui nessa região da orofaringe, né? Entendi. Pronto. Então ela Era não a chega minha nem a ser um dúvida. comprimido, ela é uma pastilha mesmo, que é pastilha que a gente compra como confeito, né? Isso. Então ela tem uma forma como pastilha, certo? Entendi. Obrigado, professor. Nada, querido. Vamos dar o break, vamos dar um intervalozinho. 10 minutos? Volta. Deixa eu ver que horas são. 8 e 7. 10 minutos, 10 minutos. 8h17 Tá a bom. gente está de volta. Em ponto, viu? Horário britânico. Misericórdia, eu sou pobre, sou horário recifense. Gente, recifense é pontual. Quem disse a você que recifense não é pontual? Fica aí, fala e volta recifense, não. Já estão chamando o João aí para tomar o café. Vamos embora, João. Tem bolo aqui. Vamos lá. Tchau, tchau, gente. Até já. Até já.